Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta sexta-feira, dia 25 de março, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Nano, né? Hoje ela tem aqui a sigla XNO, tá? E ela já foi a Nano mesmo, né? A sigla Nano, e já foi a Hyblocks, tá? A gente vai contar também uma breve história desse ativo aqui, que hoje ele está custando aqui 2 dólares e 50, mas a gente vai falar sobre ele, que esse daqui foi um dos maiores projetos que já teve no mercado, galera. Um dos projetos que seriam mais promissores e foi aquele que foi cotado como seria superior ao Bitcoin. Quem não conhece, preste atenção aí que a gente vai contar um pouquinho do que aconteceu com ele. Eu tive ele no passado, em 2017. A gente vai contar o que foi a decadência desse projeto, apesar de ele estar aqui sobrevivendo ainda, mas o que houve, erros que teve de equipe, né? Também o que aconteceu, falhas, foi uma briga, isso 2017, 2018, e a gente vai contar aqui. Peço para vocês aí, para chegarem com o dedão no like aqui, curtirem o nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, tá? Isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então, galera, vamos aqui. A Nano, ela se chamava Hyblocks, tá? Ela foi criada ali em 2017, esse ativo, vindo aí para revolucionar o mercado naquela época ali. O que acontece? Em 2017, 2018, a gente estava ali numa deficiência de quê? De ativos, de moedas ali que tivesse transações rápidas, né? A gente estava num problema e que culminou em 2018, né? Quem sabe do mercado, quem estava nessa época aí, sabe bem o que aconteceu. Em 2017 para 2018, quando teve aquela alta gigante, né, que o Bitcoin foi ali, quando ele basicamente mesmo apareceu para o mundo, que já era conhecido, mas foi ali mesmo que ele despontou para o conhecimento das criptomoedas. Aquela alta do Bitcoin da virada de 2017 para 2018. E nós tínhamos um problema muito grande naquela época, que era em relação a transferências, né? Nas redes, né? Porque o que acontece? Você tinha para transferir ali basicamente a Litecoin, você tinha o Bitcoin, só que eram o quê? As tarifas de transferência eram muito caras, né, para os mineradores, então você pagava uma tarifa, uma taxa caríssima de rede para os mineradores do Bitcoin, né? Então o que acontece? Isso inviabilizava em termos de custo, né? Mas não era só isso. As transferências ficavam praticamente travadas na rede, né? A gente também tem isso, por quê? Porque em 2017, 2018 praticamente, para quem está chegando agora é fácil, né? No mercado agora, até mais um pouco, 2 anos, 3 anos atrás, que quando a gente tem uma moeda, uma stablecoin, para fazer a paridade, né? Em 2017, basicamente, 2018 ali, nós não tínhamos uma moeda para você fazer paridade. Por exemplo, um exemplo aqui, o SDT, nós não tínhamos isso. E o que acontecia? As corretoras que tinham no mundo, basicamente a maioria, elas trabalhavam apenas com os ativos para você transacionar. Então, se você quisesse vender aquele ativo para transferir para sua conta, você tinha que jogar para uma corretora específica daquele país. Por exemplo, a gente tinha no Brasil aqui Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, tinha outras aí que também já não estão no mercado. Só um exemplo. Você tinha que enviar o dinheiro, faz um procedimento normal, mandar para essas corretoras. Vamos supor que você mandasse para Poloniex, né? A própria Binance no comecinho. Então você mandava para lá esses ativos e ficava transacionando lá. Você chegava com Bitcoin lá, comprava um ativo lá qualquer, um token qualquer, ou mesmo ficava aplicado no Bitcoin. E, por exemplo, se tivesse o Bitcoin a 5 mil dólares, você chegou a 10 mil dólares, por exemplo, você simplesmente não tinha como você trocar o Bitcoin, que estava valendo 10 mil dólares, por nenhum ativo que fizesse paridade com ela, né? Então o que você tinha que fazer? Você tinha que correndo pegar o Bitcoin a 10 mil dólares, transferir ele, né, para uma corretora nacional e vender rapidamente para trocar pelo real, né? Para você poder sacar esse valor para a tua conta. Ou mesmo você jogava pro real e fazia, deixava ele em real lá, esperando o Bitcoin oscilar. Vamos supor assim. Mas se fosse, no caso, outro ativo que você tivesse numa corretora fora, você tinha que trazer para a corretora no Brasil, mudar para real, e aí vamos supor que quando esse ativo você quisesse comprar de novo, você tinha que mandar ele de novo para a corretora, você tinha que comprar ele na corretora nacional, você voltar a comprar ele em Bitcoin ou LTC, por exemplo,
transferir para uma corretora internacional e comprar ele, né? Comprar esse ativo por BTC, porque o par era o BTC. Você vê que é uma coisa meio complicada, né, galera? Então você não tinha uma moeda stablecoin para você fazer paridade. Então o que acontece? Você estava numa corretora internacional, bateu um valor X, você tinha que transferir para uma corretora nacional. No exemplo aqui a gente do Brasil. E às vezes, galera, nessa época de 2017, 2018, naquela alta histórica, teve transferências que você fazia a transferência hoje e ele demorava uma semana para bater na tua corretora lá. Uma semana. Então o que acontece? Você ficava totalmente refém disso. Quando o token que você enviou de uma corretora X, por exemplo, Binance, lá no começo de janeiro, Binance, fevereiro, enviava da Binance para uma corretora nacional, mercado Bitcoin, por exemplo, chegava às vezes a demorar uma semana, casos demoravam uma semana ou até mais. Quando chegava lá, o valor já estava totalmente desvalorizado de repente. Era uma coisa assim absurda, tá? Isso valia para a LTC, que a LTC que até rápida, mas ela também ficava travada na rede. E a Nano nessa época ela surgiu como a maravilha, né? Porque ela fazia as transferências rápidas, né? E com taxas, sem taxas praticamente, era taxa zero, né? Só que o que aconteceu nisso foi que ela só estava em 2, 3 corretoras desconhecidas. Ela estava na Poloniex, que era a maior corretora da época, né? E estava em mais 2 pequenas. Uma que se chamava a BitGrill. Essa BitGrill foi a que passou a levar a Nano, a Highblocks na época, para o fundo do poço. Foi quando nessa BitGrill teve um ataque hacker, né? Um simulado ataque hacker que na verdade não houve esse ataque hacker. Foi uma manipulação, um jogo lá, foi uma coisa lá do dono da corretora que armou um ataque hacker para segurar o fundo das pessoas e roubar o fundo das pessoas. Na verdade, depois foi descoberto isso. E no caso, o ataque tinha sido em cima da Nano, né? As falas o ataque tinha sido em cima da Nano, que era a Highblocks, dentro dessa corretora. Na verdade, como ela estava sendo muito visada, que ia ser uma das maiores ativos, das maiores moedas, né? Uma moeda, no caso, ela não é um token. Ela passou a ser muito visada, porque ela ia dar altos lucros, né? Que ela ia ser valorizada. Então, o dono da corretora cresceu o olho e roubou esses tokens, né? E aí foi um bate-boca, uma briga dizendo o dono da corretora que a culpada era a Highblocks, porque teve uma falha de segurança no projeto, e a Highblocks atacando, né? E nesse meio, atacando a corretora, dizendo que esse ataque tinha sido falso, né? Nesse meio ficou o quê? Os investidores que tinham os fundos dentro da BitGrill, que era essa corretora. E isso em janeiro, e ela estava sendo cotada para ser entrada na Binance, né? Que ela ia ser entrada na Binance, a Binance dizendo que ia listar e nunca listava. E isso daí foi uma das coisas que fez o dono da BitGrill roubar esses tokens, porque ele sabia que quando fosse listado na Binance ia dar uma alta valorização, ainda mais pelo conceito que tinha esse projeto da Nano, né, que era a Highblocks. Então o que aconteceu? Depois daí foi esse impasse, essa corretora faliu, levou os fundos de todo mundo, muitas pessoas correram atrás, né, querendo que a Highblocks indenizasse. A equipe não quis indenizar as pessoas que tinham os fundos lá. Foi um erro para mim, porque apesar de ter sido um ataque hacker, era um projeto promissor, estava no começo e realmente depois foi verificar que ela tinha algumas falhas lá de segurança, mas eram coisas mínimas. Tá? O ataque hacker na BitGrill foi totalmente a armação do dono para roubar os fundos, não teve nada a ver com essa falha. Mas na época ficou a desconfiança. E daí para lá, a própria equipe começou a fazer umas besteiras. Foi o que? Por exemplo, quando ela trocou o nome de Highblocks para Nano, ela já tirou uma coisa do marketing. Muitas pessoas não gostaram dessa troca, que Highblocks é simples, apenas um nome, né? Mas o nome Highblocks trazia uma coisa de forte, sei lá, uma coisa assim que atraía os investidores. E depois que ela mudou para Nano, já com todo o acontecido passado, simplesmente as pessoas começaram a desistir dela. Vocês veem coisas simples, como a troca de um nome já começa a afetar um ativo. Depois daí ela começou a trocar nome, agora já é XNO, mas ela nunca mais voltou a ser o que era. Então vocês podem ver aqui, galera, ó, que em 2017 para 2018 ela chegou a valer, a gente pode ver aqui no mercado, ó, ela bateu aqui 11 dólares, 30, ela bateu quase, praticamente 30 e poucos dólares, tá, galera? Não vou ver aqui direitinho aqui agora, ela bateu 30 e poucos dólares e hoje ela vale 2 dólares e pouco.
Então veio aqui, caiu, oscilou, depois ela nunca mais levantou ao que era antes. Passados aí 5 anos, um projeto que era para ter sido maior que o Bitcoin, se tudo desse certo naquela época, não tivesse acontecido essas coisas aí no percurso, né? Era um baita projeto, ainda é um baita projeto, tá? De taxas, de transações, de pagamentos, é um baita projeto. Só que isso daí ficou a mancha lá atrás e afundou basicamente ela, que, sabe, que ela estava cotada nessa época a chegar a 3, 4, 5 mil dólares e acaba que ela só desceu. E isso daí deixa um alerta pra gente de que quando você fala de ser holder, a gente tem que ver isso daqui, ó. Um ativo subiu aquela época, desceu, por qualquer coisa que aconteça no percorrer, no percurso desse ativo, desse projeto, e às vezes ele nunca mais recupera. Então, às vezes, a gente tem que saber fazer a hora de fazer o lucro, tirar o investimento, porque muitas pessoas aqui achavam que ela ia subir, ainda ficaram aqui resistindo, achando que ela podia chegar a 5 mil dólares, que aquilo ali ia passar, e acabou que ela nunca mais se recuperou. Ela chegou aqui a valer aqui, ó, 81 centavos depois, sabe? Cair de 32 dólares, 30 e tantos dólares para 30 e poucos centavos, foi caindo, ó, até menos, depois ela se recuperou um pouco mais, ó, caiu até bem menos aqui, galera. Você vê aqui, ó, 50 e poucos centavos, entendeu? E depois ela subiu um pouquinho, chegou aqui a bater, ó, 8 dólares, depois desceu de novo e agora está em 2 dólares e pouco. Então, galera, foi uma breve, não dá para contar a história toda da Nano, da Hyblocks, que hoje é Nano, né, XNO, mas seria um dos projetos mais promissores que nós teríamos em todo o tempo das criptomoedas, tá? Coisas prejudicaram ela, uma corretora, uma safadeza lá que foi da corretora, tá ok? Do dono da corretora, que prejudicou o projeto. E depois foram coisas assim, tipo trocar o nome, um nome que estava na boca das pessoas, um nome que as pessoas acreditavam. E uma simples troca de nome, de sigla, faz você ver que as pessoas simplesmente deixam o projeto, abandonam o projeto. Isso ajudou ainda mais as pessoas a abandonar o projeto pela desconfiança, tá ok, galera? Triste porque eu tive esse ativo, gostava desse ativo. É um ativo que, se você usar hoje, você vai ver que ele é muito rápido, taxas zero praticamente. Às vezes, quando cobra taxa ali de uma nano, entendeu? Nenhuma, é zero ponto alguma coisa. Isso daí, se a corretora quiser, porque as taxas dela praticamente são zero. É assim, transferências rapidíssimas, tá? Mas é aquele negócio, hoje mudou, hoje nós temos vários ativos, temos outros ativos que fazem basicamente a mesma coisa. Esse mercado é muito rápido, se você não entrega aquilo naquele momento predeterminado, vai chegar outro ativo que vai roubar aquilo ali, vai chegar com mais nome, tá? Então fica o alerta pra gente aí e é o ensinamento, tá ok, galera? Abraços aí e até mais tarde.